Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meus irmãos, mais uma vez esse nosso encontro, para continuarmos falando sobre indulgência. Como falei no último vídeo, hoje nós vamos ver a origem das indulgências e o sacramento da reconciliação, os primeiros séculos da Igreja, que era uma forma um pouco diferente do que é hoje. Mas, para entendermos melhor um pouco a indulgência, vamos ao Catecismo da Igreja Católica, do número 1478, que diz sobre obter a indulgência de Deus mediante a Igreja. Diz lá: a indulgência se obtém de Deus mediante a Igreja, que em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para obter do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devida a seus pecados. Assim a Igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o incita a obras de piedade, de penitência e de caridade. E o Evangelho de hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, essas duas colunas da Igreja. São Pedro, aquele que uniu toda a Igreja em torno de Jesus Cristo, nosso primeiro Papa, que morreu crucificado de cabeça para baixo, que não se achou digno de morrer crucificado como Cristo Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E São Paulo, que foi decapitado, grande evangelizador de todos os tempos. Nós podemos entender esse poder que Jesus deu a Pedro de ligar e desligar, que aí nos leva às indulgências, fazendo a leitura do Evangelho de hoje. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela leitura do Santo Evangelho, nossos pecados sejam perdoados. Amém. Meu irmão, minha irmã, para entendermos um pouco de indulgência, é importante sabermos como era o sacramento da reconciliação nos primeiros séculos da Igreja. Nos primeiros séculos da Igreja, o sacramento da reconciliação era da seguinte forma: o penitente, o pecador, ia lá se confessar, como nós vamos hoje. Se confessava, recebia a penitência. Depois de cumprir a penitência, recebia a absolvição dos pecados. Mas as penitências eram mais duras, às vezes 40 dias de jejum, às vezes uma peregrinação a um lugar muito longe, e nem todas as pessoas conseguiam cumprir aquela penitência que às vezes durava meses ou anos. E aí surge um costume na Igreja. Os primeiros mártires, aqueles confessores da fé, que foram presos e mortos, porque não aceitaram prestar culto aos deuses romanos e só ao Deus único, trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses mártires da fé, confessores da fé, seriam jogados às feras, presos nos coliseus, seriam jogados aos leões, às feras. Alguns penitentes procuravam eles e pediam cartas de paz. O que era isso? Aquele penitente que não ia conseguir cumprir aquela pena, pedia que o confessor da fé lhe desse uma carta. E o confessor da fé lhe dava uma carta, pedindo em favor daquele penitente, já que o sangue dele seria derramado, ele seria martirizado em nome de Cristo Jesus, que passasse esse martírio, esse derramamento de sangue para a penitência daquele que não poderia cumprir. E os bispos aceitavam. E assim surgiu
esse é o fundamento doutrinário das indulgências, surge a partir desse costume no início da igreja. Isso está baseado em quê? A origem dessas indulgências, que consiste nisso, sabemos que somos um só corpo. E sendo um só corpo, enquanto igreja, a penitência, o martírio de alguns, ajuda na vida de outros membros da igreja. E assim é interessante, porque essa fundamentação doutrinária da indulgência, da penitência em favor do outro, é a marca do amor. Como os cristãos eram conhecidos no início da igreja, vejam como eles se amam, tinham tudo em comum, davam a vida por Jesus e em prol do próximo. Não podemos esquecer disso. No próximo vídeo, veremos sobre manual chamada a Constituição Apostólica sobre a doutrina das indulgências, proclamada pelo Papa Paulo VI em 1967. Falaremos também de um tempo sombrio, polêmico, em que se fala das vendas das indulgências. Nós falaremos um pouco sobre isso, para esclarecer qual a posição da igreja, o que a igreja fez, o que a igreja fala sobre isso. Houve de fato alguns abusos e como a igreja coibiu, como a igreja se posicionou e se posiciona até hoje sobre isso. Muito importante. Meu irmão, minha irmã, se inscreva no canal, dê o seu like, ative as notificações. Eu espero que esse canal esteja sendo útil para ajudar na sua espiritualidade, nesse encontro com o Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção desse Deus da misericórdia. Por intercessão da Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, a bênção desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força.